Olá, galera do nono ano, sou o professor Carlos Henrique de Matemática, estou mais uma vez aqui com vocês nessa nossa jornada pelo conhecimento, né? Na aula de hoje nós vamos estudar triângulos, vamos ver alguns elementos do triângulo, rever algumas propriedades e vamos enfatizar principalmente na soma dos ângulos internos de um triângulo, né? Que vocês vão ver hoje, tá? E para começar nós vamos relembrar primeiramente o que é um triângulo e também seus principais elementos, né? Aqui nós temos a representação de um triângulo e esse triângulo, uma das principais características de ele levar esse nome é, em primeiro lugar, que ele tem três lados, né? Esses lados são os segmentos A, B, BC e AC. Esses segmentos, eles são determinados a partir desses pontos aqui, desses cantos, que eles são chamados de vértices. Cada canto desse aqui do triângulo, que é representado por esse ponto, ele é chamado de vértice. E o triângulo também possui três vértices, né, que são os pontos A, B e C. E além de três lados e três vértices, esse triângulo também possui três ângulos internos, né, que são o ângulo que é representado pela letra A maiúscula, aqui que nós temos ele, né, aqui B maiúsculo e o C maiúsculo. E a cada um desses ângulos internos também corresponde um ângulo externo, né? Que ele é formado pelo prolongamento do lado em que está situado o vértice. Por exemplo, aqui nós temos o ângulo B. Nesse prolongamento aqui, nós formamos esse ângulo externo B aqui, ó, B, que é representado pela letra minúscula B. Nesse ponto A, né, que é o vértice A, no prolongamento nós formamos também esse ângulo externo e no ponto C também esse ângulo externo, certo? Que são os três ângulos externos. Outra coisa, o triângulo é o único polígono que não possui diagonais. Então, quantas diagonais o triângulo possui? Nenhuma. Porque de um vértice para o outro sempre vai formar lado, não dá para formar diagonal. Outra característica interessante que nós vamos prestar bastante é que a soma de um ângulo interno com seu ângulo externo adjacente é igual a 180 graus. Observe o seguinte, nós temos aqui, ó, o ângulo B minúsculo, né, que é o externo, que ele vai até aqui, né? E nós temos aqui o B maiúsculo, que é o interno, ó. Você observar, isso aqui forma metade de uma volta, né? Ó. Que é o chamado ângulo raso, que é a metade de uma volta. Então, se eu somar os dois, necessariamente o valor vai ser igual a 180 graus. Então, o ângulo B interno com o ângulo B externo, eles são suplementares, né? Eles formam 180 graus na sua soma. Agora, sobre os ângulos internos de um triângulo, observe o seguinte, ó. Nós temos aqui representado um triângulo ABC, que é formado pelos vértices A, B e C. Agora veja o que é que eu vou fazer. Em cada um desses lados, eu vou fazer o prolongamento dele, né? Como é que eu faço esse prolongamento? Como eu colocasse uma reta em um dos lados, aí com a sua caneta no seu caderno você faz, ó, o prolongamento de onde chega o vértice aqui, né? Você prolonga para um lado e para o outro. Nos outros dois lados você vai fazer a mesma coisa, ó. No lado AB eu prolongo para cá, né? E para cá. E no lado AC eu também vou fazer a mesma coisa, ó. Prolongo lá no vértice A e no vértice C. Depois que eu fizer isso, veja o que é que nós vamos fazer, ó. Nós vamos traçar uma reta paralela ABC, de modo que essa reta passe bem aqui no ponto A, ó, onde eu marquei aqui. Veja bem, essa reta ela tem que ser paralela ao lado BC.
Porque tem que ser paralela. Se não for paralela, ela vai melar nossa demonstração, viu? Vai estragar nossa demonstração. Agora, veja só. Quando eu traço essa reta paralela, ó, em relação a esses dois lados do triângulo, ao lado AC e ao lado BC, são determinados dois ângulos, né? Observe aí, ó, nós formamos dois ângulos, ó, que aqui que não tinha nada, né? Aí com essa reta nós formamos dois ângulos. Aí que um eu vou chamar de ângulo M e o outro eu vou chamar de ângulo N. Agora observe o seguinte, aqui no vértice C, você observa que bem que nós temos o vértice, né? Aí vamos lembrar agora de ângulos OPV, né? Ângulos opostos pelo vértice. Você sabe que dois ângulos que são opostos pelo vértice, eles são congruentes, né? Ou seja, em matemática a gente diz que são congruentes, que é os que têm a mesma medida. No popular você pode dizer que são iguais, né? Mas o nome correto é congruente, certo? Aí nós temos aqui, ó, que esse ângulo C aqui, ele é o mesmo aqui, ó. Então, ó, esses dois ângulos têm a mesma medida. Só a título de complemento também, você pode dizer também que esse ângulo aqui, ó, que eu poderia chamar ele de P, né? Ângulo P, ele tem também a mesma medida que esse, ó. Ou seja, é congruente a esse. Eu posso chamar os dois de ângulo P, né? É só para você ter esse conhecimento mesmo, tá? Agora veja o seguinte. Se eu tenho... Quando eu determinei esses dois ângulos aqui em cima, né? Eu observei que esses dois ângulos aqui, ó, que esses três ângulos aqui juntos, eles formam 180 graus, né? Aí agora, indo aqui para o nosso ângulo C, que foi determinado aqui, veja bem. Como essas duas retas aqui são paralelas, ó, esta e essa aqui, quando eu tracei essa transversal, esse ângulo bem aqui, que é C, ele reflete bem aqui também, ó. Ou seja, o ângulo C e o ângulo N são congruentes. Eles têm a mesma medida, né? Então eu posso dizer que N é igual a C. Ou eu posso acrescentar aqui, né, e dizer que ele é congruente a C, né? Ele tem a mesma medida. A medida de N tem a mesma medida de C. Agora, se eu for para o ângulo B aqui, eu sei que esse ângulo aqui também é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui, né? Então quer dizer que esse outro ângulo aqui da frente também vai medir B. E como aconteceu com o ângulo C, esse ângulo bem aqui, ele vai refletir aqui, ó. Então esse ângulo e esse são iguais, significando que o ângulo M ele é igual ao ângulo B, né? Tem a mesma medida. Agora observe o seguinte, como nós já temos que A mais M mais N é igual a 180, e eu sei que M é igual a B, não é? E eu sei que N é igual a C, eu posso substituir esses valores, né? Substituir M por B e N por C, significando que A mais B mais C é igual a 180 graus. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo, que aqui é um triângulo que aqui são representados pelas letras A, B e C, é igual a 180 graus. Dentro dessa propriedade, eu gostaria de fazer com vocês algumas observações, né? Primeiro, no que diz respeito ao triângulo equilátero, né? Ó, o triângulo equilátero é aquele que possui os três lados congruentes, né? E no caso dos ângulos dele também são congruentes.
são todos congruentes e com medida igual a 60 graus. Porque se a soma dos três é 180 e os três são iguais, é só você dividir por 3 que você vai encontrar 60 em cada ângulo, né? Então, cada um dos ângulos do triângulo equilátero é igual a 60 graus. O segundo tem a ver com o triângulo isósceles, né? Olha só, no triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Pessoal, a base do triângulo isósceles é o lado que tem medida diferente dos outros dois, tá? Se eu tenho aqui, por exemplo, esse lado, nesse triângulo aqui, né? O lado AB é igual ao lado AC, significando que o ângulo B é igual ao ângulo C. Então, se eu disser que a base é BC, quer dizer que os outros dois lados necessariamente vão ter medidas iguais. E os ângulos que formam com a base também são iguais. Se você quiser conferir, é só somar essas 3 medidas aí que você vai encontrar 180, tá? Próxima observação, as outras duas são sobre triângulo retângulo, tá? Ó, no triângulo retângulo, a soma dos dois ângulos não retos do triângulo retângulo é sempre igual a 90 graus. Veja só, nós temos aqui um triângulo retângulo, né? No triângulo retângulo, você já sabe que esse ângulo aqui, ele sempre vai ser 90 graus, né? Porque por isso que ele é retângulo, ele tem um ângulo que mede igual a 90 graus. Então, de 90 para 180 só falta 90, né? Então, os outros dois necessariamente tem que dar iguais a 90, a soma dos dois, né? Então, se eu somar outro aqui, tem um 60 e tem um 30. 60 mais 30 é igual a 90 graus. Se por acaso um desses aqui fosse, por exemplo, 52, para eu chegar em 90, faltaria quanto? 90 menos 52 ia ficar 48. Então, necessariamente, o outro deveria ser 48 graus. Assim como se um fosse, por exemplo, 70, o outro teria que ser 20, né? Que só ia faltar 20 para completar 90, né? Agora, a próxima observação diz respeito ao quando o triângulo retângulo ele é isósceles, né? Ó, quando um triângulo retângulo tem dois catetos com a mesma medida, ele é isósceles e possui dois ângulos com medidas iguais a 45 graus. Veja bem, o triângulo retângulo, esses dois lados aqui que formam um ângulo reto, são chamados de catetos. O lado maior é a hipotenusa. E se esses dois lados são iguais, então os outros dois ângulos também terão que ser iguais. Então, ó, se aqui é 45, é só dividir 90 por 2. Aqui é 45, aqui também vai ser 45. Professor, todo triângulo retângulo isósceles, os ângulos têm que ser iguais a 45? Tem necessariamente tem que ser iguais a 45. Porque se não for 45 aqui, ele vai deixar de ser um triângulo retângulo, tá? E se não for 45, o outro também vai deixar de ser isósceles, um triângulo retângulo isósceles, né? Agora, vamos resolver algumas atividades, tá? Primeiro, ó, calcule o valor do ângulo X em cada situação. Pessoal, nós já sabemos que a soma desses três ângulos internos tem que dar igual a 180 graus, né? Perdão. E quando se tratar de um triângulo retângulo, a soma dos outros dois tem que dar igual a 90, né? Então, nós podemos usar tanto a primeira propriedade, né? Que é usando os três ângulos, ou posso usar apenas essa observação que eu fiz a respeito do triângulo retângulo, né? Que então, a soma dos dois tem que dar igual a 90, né? Os ângulos não retos. Então eu tenho o que aqui, ó? Botar x mais 63, perdão. X mais 63
é igual a 90 graus, né? Pronto. Para saber agora qual o valor do x, é só calcular aqui, ó, né? Eu passo, tenho aqui 90, passo 63 para o segundo membro, vem pela operação inversa, ele vem negativo. E eu vou só subtrair agora 90 menos 63, que dá igual a 27, né? Pronto. Você pode observar que aquela nossa observação foi útil, que eu não precisei calcular ele usando os três termos, né? Eu usei só dois. Então diminui um pouquinho a conta. Agora, nesse segundo aqui, observe o seguinte, né? Você vendo aqui esse triângulo, eu posso afirmar que ele é isósceles. Por que eu afirmo isso? É porque aqui embaixo, ó, esse ângulo é x, ó. E aqui, esse outro ângulo também é x, ou seja, nós temos dois ângulos iguais. Dois ângulos congruentes, perdão, os ângulos de mesma medida. Então, quer dizer o quê? Que esse triângulo aí, ele vai ser isósceles. Aí o que é que eu tenho que fazer agora para calcular o valor desse x? Vamos pela soma dos ângulos internos, vai ser x mais 70 dá igual 180 graus. Pronto. Agora vamos começar a resolver somando aqui, né? Eu tenho aqui x mais x dá 2x. Mais 70 dá igual a 180. Depois, vou ter que passar o 70 para o segundo membro. Vai pela operação inversa, ele vai negativo. Fica 180 menos 70. Então, 2x vai ser igual a 110. Vou continuar aqui do lado. Então, para saber o valor de um x, é só você dividir 110 por 2. Então, dividindo 110 por 2, você encontra 55. Então, cada um desses ângulos representados aqui na base, a nossa base aqui que tem um x aqui e x aqui, desse lado, cada um deles vale 55 graus. Vamos à atividade 2. Ó, essa figura é interessante porque foi justamente uma das coisas que nós falamos hoje sobre os triângulos, né? Que foram sobre os triângulos equiláteros, ó. Ó, nós temos aqui que os triângulos ABC e ACD são triângulos equiláteros. Aí a pergunta, qual é a medida do ângulo BAD? Ó, o ângulo BAD vem a ser o ângulo formado aqui, saindo daqui desse vértice, né? Vai até esse vértice aqui e até esse. Então, o ângulo que vem desse formando com esses dois lados é esse aqui, ó. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer aqui para calcular esse ângulo. Na verdade, ele é bem simples, né? Porque ele é a soma de dois ângulos, né? No triângulo equilátero, como nós já vimos, todos os ângulos são iguais a 60. Então, no triângulo ABC, todos os ângulos são 60, e no triângulo ACD, todos os ângulos também são 60, né? E como eu já falei para vocês, o ângulo procurado é esse aqui embaixo, né? Significa o quê? Que é só fazer a soma deste ângulo aqui com esse, ó. Então, 60 mais 60 vai recrutar em quê? 120. Então, o ângulo BAD procurado é 120 graus. Atividade 3. Ó, calcule o valor de x no triângulo abaixo. Em seguida, determine a medida dos ângulos, né? Nós temos aqui, ó, três ângulos representados por 5x, 2x e 3x. Então, para fazer isso aí, vamos mais uma vez para a soma dos ângulos internos de um triângulo, né? O que é que eu tenho aqui? Representei aqui para nós
o nosso triângulo, eu vou somar os valores que nós temos para os três ângulos aí, ó. Vai ser 2x mais 3x mais 5x. Esses são os três ângulos que nós temos. Agora, a soma dos três dá quanto? Exatamente, 180 graus. Eu vi todo mundo respondendo. Pronto, agora para saber o valor, vou ter só que somar isso aí e resolver encontrar o valor do x. Depois, cada um desses ângulos aí, eu vou poder determinar. Começando aqui, eu vou somar, ó, 2x mais 3x. 2 mais 3 são 5. E 5 com mais 5 daqui são 10. Então vai ser 10x. Que 10x vai ser igual a 180 graus. Agora eu já sei o valor de 10x. Quero saber o que agora? O valor de 1x, né? O valor de 1x vai ser 180, que eu vou dividir por 10. Pessoal, divisão por 10 tem 1000. Você pega o valor e corta a quantidade de zeros que for possível, né? Se tiver mais zero para cortar do que menos zeros, você vai ter que ir para a vírgula, né? Mas fica aqui, como são iguais, é só cortar esse zero aqui, ó. Eu corto esse zero aqui do 180 e corto esse zero aqui do 10, né? Sobrou o quê? 18. Então, significa o quê? Que x é igual a 18. Vamos agora saber quanto é o valor de cada um desses ângulos aqui, ó. Começando pelo ângulo A, o ângulo do vértice A, né? Vou chamar aqui de ângulo A. Vai ser igual a 5x, né? Então é 5 vezes 18. 5 vezes 18 dá 90 graus, tá? Agora, para o ângulo que tem no vértice B, vai ser 3 vezes 18, né? 3 vezes 10 são 30, 3 vezes 8 são 24, 30 mais 24 é 54 graus. Então, o ângulo B vai ser 54 graus. O ângulo C é 2 vezes 18, né? 2 vezes 18 é igual a 36 graus. Então aqui, ó, nesse aqui 5x é 90, 3x 54 e 2x é 36 graus, né? Esses são os ângulos do triângulo em questão. Na atividade 4, nós não colocamos figura, né? Mas nós vamos ver já como é que vai ficar, ó. Em um triângulo isósceles, um dos ângulos internos mede 102 graus, né? Quanto medem os outros dois ângulos desse triângulo? Pessoal, ó, eu já estou sabendo que esse ângulo aqui mede 102, então com certeza, como os outros dois, como só pode dar até 90, os outros dois ângulos são menores do que, bem menores do que ele, né? Porque se eu somasse dois desse aqui, já ia dar 200. Então, mais de 200, ia dar 204, para ser mais exato, né? Então, ó, se ele é isósceles, então esse ângulo aqui possivelmente fez o de cima, o ângulo superior, e os outros dois vão ficar na base, porque os dois são iguais, né? Então, a figura que a gente ia representar dela ia ficar mais ou menos assim, ó. Nós temos aqui, ó, um triângulo, né? Aí o 102 vai ficar aqui em cima, 108, né, que eu coloquei, que eu substituí. Desculpe, tá? Esse aqui é 108, né? Aí, então, o que é que eu tenho que fazer para encontrar agora? 108 mais x é 180. Então, ó, x mais 108 mais 108 é igual a 180, né? E o que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou somar esse x mais esse x, que dá 2x, mais 108, que dá 180. Substituindo agora, ó, passando para o segundo membro, o 108 vai negativo pela operação inversa. Então fica 180 menos 108. Então,
2x, 180 menos 108 vai dar 72, que dividindo ele por 2, vai dar igual a 36. Então, significa que os dois ângulos da base desse triângulo equilátero, desse triângulo isósceles, são iguais a 36. O ângulo superior é 108 e os dois ângulos inferiores são iguais a 36. Pessoal, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje por aqui. Esse é o que nós tínhamos para apresentar para vocês hoje. Espero que todos tenham compreendido bastante o assunto e até a próxima aula, pessoal.